Muito bem, voltamos com mais um bloco do nosso programa EBD no Rádio, nesta manhã de terça-feira, Ripamar. É terça, rapaz, tá bom? E aí, o senhor acabou de ouvir essa belíssima canção com a interpretação aí de Francisca Abreu, tá certo? Deus é o teu refúgio eterno. E a composição dessa música é da irmã Tayane, é isso? E o meu amigo Leomar Gomes, tá bom? Aqui tem coisas valorosas, meu irmão. Aqui é compositor, intérprete, tá certo? Então, meu amigo Leomar e minha amiga Tayane, tá certo? São os compositores dessa música aqui, interpretada pela nossa querida irmã Francisca Abreu, que acabou de ser apresentado aqui dentro do nosso programa EBD no rádio, tá bom? Um abraço à irmã Francisca Abreu, nessa manhã de terça-feira. Um abraço à irmã a Tayane, tá certo? Que está nos ouvindo aí. Dona Tânia, sua mãe, a sogra do meu amigo Leomar Gomes, tá bom? Um abraço essa manhã de terça-feira a todos os nossos ouvintes do nosso programa EBD no rádio, tá certo? E hoje, terça-feira, estamos aqui, como sempre, trazendo, socializando os conteúdos das classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos, tá bom? Você dessas classes, fique atento, nós vamos já daqui a pouquinho apresentando o conteúdo dessas classes. Mas não existem apenas essas classes na nossa EBD. Existem muito mais classes do que essa, tá certo? E por isso é importante você ir à escola bíblica dominical, levar a sua família. Na EBD tem espaço para toda a família, tá? Desde a criancinha de mais tenra idade, de berçário, que é de 0 a 2 anos, até os 100 anos. Então tem lugar para todo mundo na nossa EBD, tá bom? Vá domingo, meu querido irmão, de manhã na nossa escola bíblica dominical e aprenda mais do Senhor nosso Deus, tá? Quero dessa manhã também cumprimentar a todos os meus irmãos sintonizados conosco no nosso aplicativo. Nosso muitíssimo obrigado. Obrigado a você que está nos acompanhando aí no aplicativo, tá bom? Você que não tem essa ferramenta poderosíssima, baixe aí no seu celular e fique o dia inteiro sintonizado nas melhores músicas e também nas reprises da nossa programação, que nós temos programação ao vivo só pela manhã, até às 8h30 da manhã, de segunda a sexta-feira, tá bom? No restante dos dias, no restante dos horários, reprise aqui do seu programa Saudosa Lembrança, reprise dos programas programa Reflexão do Dia, e enfim, tá bom? Portanto, se eu fosse você, não ficaria sem essa ferramenta aí no meu celular para ficar acompanhando o dia todo essas canções maravilhosas, tá bom? Meus irmãos, nessa manhã de terça-feira, já queremos estar trazendo para você o nosso primeiro conteúdo da nossa classe de pré-adolescente, como está estudando neste próximo domingo. Já estamos chegando na reta final, já estamos chegando na lição a lição 11ª, tá certo? E já estamos terminando esse trimestre, portanto, acreditamos em Deus que foi um trimestre, assim, maravilhoso, um trimestre abençoador, que abençoou muitas vidas, tá certo? Portanto, a lição do nosso adolescente desse domingo que vem agora, cuidando dos novos convertidos, tá certo? É o tema da classe dos nossos pré-adolescentes, cuidando dos novos convertidos. E essa lição está baseada em Mateus 28, versículos 19 ao 20, e também em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, tá bom? Então, é um tema maravilhoso. E essa lição, os nossos professores trabalharão com nossos alunos, tá certo? Mostrar a importância do acolhimento, e isso é importantíssimo na igreja, ter esse acolhimento. E só por falar da importância desse acolhimento, eu quero só te dar rapidinho um exemplo, que até domingo passado, domingo à noite, eu falei sobre isso com os irmãos, a questão do acolhimento. Olha a importância desse receber bem, não só o novo convertido, mas receber bem a todos que frequentam ou que vão ao culto do Senhor, ou que vão ao culto adorar ao Senhor nosso Deus. Imagine só, você chega em uma loja, se o atendente que está lá
receber você mal, se você for que nem eu, você sai imediatamente da loja e não volta mais. Não compra nada naquela loja. Vai para uma outra loja. Agora, se você chega em uma loja e o atendente, você não quer comprar nada, você quer apenas olhar, e o atendente recebe você super bem, recebe você com um sorriso no rosto, recebe você alegre, lhe dá importância, lhe dá valor. Às vezes você não vai comprar absolutamente nada. Mas dada a cortesia, dada a gentileza que aquele atendente lhe recebeu, você fica até envergonhado de não querer comprar nada, você não vai comprar. Mas dada esse carinho, dado a essa gentileza que o atendente recebeu você, aí você compra, você fica com vergonha de sair dali e não comprar nada. Você compra alguma coisa, não só isso, mas volta outra vez naquela loja porque você foi bem recebido. Da mesma forma é a igreja. O amigo, a amiga que vai visitar a igreja, por isso eu sempre costumo dizer que os porteiros, eu não gosto muito desse porteiro, mas eu gosto de dizer, os recepcionistas da igreja são o cartão postal, são a primeira pessoa que vai receber aquela pessoa amiga que vai estar na igreja e um novo convertido. Então o acolhimento é fundamental, é primordial para fincar as raízes na vida do novo convertido e também na vida da pessoa amiga que tem o prazer e a alegria de nos visitar, tá certo? Então nessa lição, nossos pré-adolescentes, vamos falar sobre isso, sobre os novos convertidos, a importância do acolhimento, sobre a importância do batismo nas águas, a importância acerca da necessidade da recepção e da inteiração. Olha, antigamente nas Assembleias de Deus aqui em Bacabal tinha uma norma que eu fui na penúltima congregação, não na última, mas na penúltima congregação que eu trabalhei, eu cheguei e achei essas normas lá. A norma é um tal de uma quarentena, ou posso dizer um apartheid, né? O apartheid estou botando por minha conta, mas é uma forma de quarentena. A pessoa aceitou Jesus, aí eu digo, irmão, aquela pessoa ali não aceitou Jesus, mas porque o dirigente anterior que passou por aqui botou uma norma que só 40 dias depois que está sendo novo convertido é que pode ser integrado juntamente com os outros. Querido, isso não tem lógica no sentido de acolhimento. Como é que a pessoa nova convertida, uma pessoa que está na igreja, vem para um mundo totalmente diferente daquele mundo que ela vivia, e ela fica lá isolada? Isso não existe, irmão. A Assembleia, a Igreja Batista, ela cresceu muito nos últimos tempos, nos últimos anos aqui em Bacabal. Por que ela cresceu muito? Dada a esse acolhimento que ela dá ao novo convertido. Então, como é que nós queremos acolher o novo convertido e deixamos ele de quarentena, 40 dias, 60 dias ali, separado dos outros? De maneira nenhuma, irmão. Aceitou Jesus como Salvador, é crente, está professando, está dando testemunho direitinho, pois já automaticamente já integra ele nos grupos da igreja, já entrega ele no grupo de louvor, na classe do novo convertido. Está dizendo, vamos promover esse acolhimento. Porque veja só, se a pessoa ficar sozinho ali, o que vai acontecer com ela? Ela vai desanimar, vai, pô, aqui ninguém está me dando importância para mim, eu aceitei Jesus aqui, estou aqui nesse banco sozinho, ninguém, não vejo ali o vocal cantando, eu fico aqui só olhando. Então, é esse acolhimento que a igreja precisa desenvolver para que haja um crescimento sadio. Nós chamamos também isso de discipulado, que o discipulado vai toda uma vida inteira. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, essa lição do próximo domingo, na classe do nosso adolescente, vai trabalhar exatamente isso, vai trabalhar a forma correta de recepcionarmos, de lidarmos com os novos convertidos que estão aí aceitando a Jesus como Salvador. Ok? Então esse é o assunto da nossa classe. Então desde já, isso é claro, cada um na sua faixa etária. Se for um adolescente que aceitou Jesus, é claro, os adolescentes têm que acolhê-lo, né? Se for um senhor que aceitou Jesus, os senhores têm que acolher. Se for uma irmã que aceitou Jesus, as irmãs têm que acolher. Se for um jovem, o jovem tem que acolher, promover aquele ambiente de acolhimento, porque assim a pessoa vai se sentir feliz, vai se sentir importante e vai se
sentir que ela faz parte daquele grupo que agora aceitou a Jesus como Salvador, tá bom? Quero mostrar para você rapidinho aqui também o nosso conteúdo da próxima aula, na classe 2 adolescentes, que está nesse trimestre, está estudando a vida do apóstolo Paulo, esse grande missionário que fez grandes coisas, tá certo? Em prol do reino dos céus, em prol do cristianismo, tá bom? E esses adolescentes estão estudando a vida deste homem de Deus chamado apóstolo Paulo. Já na lição de número 11, chegando no final, portanto, da nossa aula, nós estamos trabalhando, essa lição vai trabalhar o tema a prisão e o julgamento de Paulo, tá certo? E esse professor vai ter que trabalhar, além desse tema proposto aqui, vai ter que ensinar como ocorreu a prisão de Paulo, vai apresentar o percurso do apóstolo Paulo durante todo o seu julgamento e, por fim, explicar o processo legal pelo qual processo legal romano, no caso da prisão de Paulo, tá bom? Então, esse é o assunto da nossa classe de adolescente, Leomar Gomes do Espírito Santo. Então, mais uma canção dentro do nosso programa e eu volto já apresentando os demais conteúdos da nossa escola bíblica dominical. Muito bem, estamos de volta nessa manhã de terça-feira com mais um programa EBD no rádio. Hoje, terça-feira, abençoando a sua vida com essa linda canção que o meu amigo Leomar colocou ali agora, aqui na nossa berlinda musical. E essa música é um oferecimento especial para a irmã Rita, isso, irmã Rita no bairro da Areia, Porta Aberta, né, com Celina Basto, que louvor a Deus aqui dentro do nosso programa EBD no rádio. Falar irmã Rita, tá certo? Quero abraçar também a outra Rita, a irmã Rita, que reside ali na rua Gonçalves Dias, tá certo? Mãe da minha amiga Araceli, tá certo? E vovó do meu amigo Benjamin, Benjamin, que se congregam aí na congregação Oásis de Deus, tá bom? Por falar em Oásis de Deus, quero abraçar também a irmã Terezinha de Jesus, irmã Terezinha de Jesus, que está sintonizada também conosco ali. Nesse momento está na sua costura, na sua máquina de costura, sua amiga, sua companheira, né, irmã Terezinha? Sua companheira inseparável aí, pegada nas suas costuras, melhor costureira de Bacabal, a irmã Terezinha. Você não conhece, pois ela é a melhor costureira, tá? Precisando fazer um look novo, modelo novo? Então a irmã Terezinha aí é a costureira, assim, de mão cheia, tá certo? Então um abraço à irmã Terezinha, aí na Oásis de Deus, na rua ali no Nunes Pires, me parece que é aquela rua ali do Hotel Brasil ali, me parece que é Nunes Pires, se não falha a memória, é esse o nome lá da rua, tá certo? Então um abraço à irmã Terezinha na Oásis de Deus. E abraçar a todos os meus irmãos da Oásis de Deus, das pessoas amigas que nos acompanham ali, ouvindo a nossa programação, tá bom? Vamos de música também. Aliás, mandar mais um alô aqui especial para o irmão, alô aí, meu irmão Marco Davi Pão, aí no calçadão da Benedito Leite, também sintonizado. Não somente ele, mas todos os seus clientes aí da panificadora, tá certo? Panificadora Vipão. Um abraço. Também conosco está o irmão Joedes, da panificadora Renascer. É isso, irmão Leomar Gomes, ali no bairro Trizidela, tá certo? Irmão Joedson, aí na panificadora Reviver, tá certo? Um abraço a todos esses irmãos ligados conosco nessa manhã de terça-feira, tá certo? Meus irmãos, minhas irmãs, está comigo agora aqui, nesse exato momento, a classe de juvenis, que é de 15 a 17 anos. E estes alunos, durante todo esse trimestre, eu acho que eu vou uma horinha dessa, levar esse conteúdo para o culto de doutrina, né? Estamos estudando porque esse livro, mês de mão, leio o Apocalipse, eu leio, não entendo, e tem muita palavra, dragão, serpente e tal, muitas palavras, digamos, que eu não entendo. Muita gente tem medo de ler o livro de Apocalipse. Saber disso, Leomar? Muita gente não lê o livro de Apocalipse por causa das figuras de linguagem que tem lá, e eles têm medo, ficam com medo. Mas não, no livro de Apocalipse, pelo contrário, é um evangelho, é um outro evangelho revelado a João, revelando as coisas que vão acontecer no futuro e também revelando as coisas dos céus, tá certo? O livro de Apocalipse revela as coisas do céu, tá certo? Então, esse trimestre, essa classe de juvenis está estudando aí, um estudo panorâmico. É claro que é só
um estudo superficial, não é assim uma escatologia aprofundada, mas dando a noção do que é o livro do Apocalipse, tá certo? Então, chegando à lição de número 11, portanto, de número 11, nesta classe, e esses alunos estão estudando, vão estudar no próximo domingo, o seguinte conteúdo: o Apocalipse e o julgamento final, tá certo? É o tema, portanto, da lição do próximo domingo. O Apocalipse e o julgamento final. E nessa lição, querido irmão, queridos amigos, o professor desta aula, ele vai explicar para esses alunos o que é o julgamento final, tá certo? Nessa lição, ele, além de explicar o que é o julgamento final, vai também mostrar, tá certo, os objetivos do juízo divino de Deus sobre a todos nós, que todos nós compareceremos. A Bíblia diz que todos comparecerão diante do juízo final de Deus, né, do juízo divino. Então, ele vai mostrar isso e vai explicar o fundamento do julgamento final, tá certo? Então, uma aula muito importantíssima aos nossos juvenis de 15 a 17 anos. Então, é um assunto maravilhoso. Você que tem dúvida, você que é adolescente, está me ouvindo aqui agora e tem dúvida sobre o livro de Apocalipse, vai expedir nesse próximo domingo, você vai encontrar um professor aí preparado para ministrar essa aula e explicar para você o que nós estamos aqui anunciando. O julgamento final, portanto, é o assunto da lição do próximo domingo, Tá bom, meu amigo Leomar Gomes? Eu tenho na minha mão aqui, vou pedir mais uma canção do nosso programa após apresentar este conteúdo. Eu tenho nas minhas mãos agora a classe dos nossos jovens, que é uma classe na escola dominical de 18 a 24 anos. E nesse trimestre estamos estudando exatamente estudando Daniel na cova dos leões. Mais ou menos não tem aqui a palavra Daniel, que estou botando aqui por minha conta, mas praticamente isso. Tratar de cova de leões é falar sobre Daniel, sem sombra de dúvida. Na cova dos leões, exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias, tá? E chegando à lição de número 11, vamos estar trabalhando a lição de número 11, portanto, a lição de número 11. Aqui, vamos lá, cadê a lição número 11? Vamos estar trabalhando esse seguinte tema nesta classe, tá? E, como eu disse, estamos finalizando o trimestre e foi um trimestre, assim, de muito aprendizado. Revelação sobre os tempos do fim é o assunto da classe dos jovens, tá? E o resumo dessa lição, basicamente, queridos irmãos, é saber dizer que o conhecimento das coisas futuras nos dará a esperança e a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, tá? E nessa lição também, vamos conhecer a visão de Daniel, do carneiro e do bode. Vamos compreender a simbologia do bode e do pequeno chifre. Vamos aprender sobre o cumprimento da visão para o tempo do fim. Portanto, este é o assunto da nossa lição, dos nossos jovens, que está também pegando aqui a mesma, porque também Daniel também é um livro escatológico, também fala das coisas futuras, alguns até afirmam que também Daniel é uma forma também de um livro de Apocalipse, porque também traz revelações, traz profecias acerca do fim dos tempos, tá bom? Então, um grande abraço a você da nossa sintonia, tá certo? E vamos estar trazendo aqui mais um hino dentro do nosso programa, e este hino especial, tá certo? É com o cantor Marcos Felipe, é isso, meu amigo Leomar? Cantor Marcos Felipe, isso aqui dentro do nosso programa, cantando o hino Jesus, o dono da igreja. E esse hino é para o Marco da Vipão, é para o Joedes aí na Panificadora Renascer, na Trizidela, e também para a minha amiga Cleides aí na terra, no Santa Clara, para a irmã Maria de Jesus na Trizidela, tá certo? Para a irmã Raimundinha, mãe do meu amigo Leonardo, também na Trizidela. Muito bem, estamos voltando e cantou aqui dentro do nosso programa, hoje é só prata da casa, hoje cantou agora esse Marcos Felipe, pastor Marcos Felipe, ele que é bem aqui pertinho de nós, de São Luís Gonzaga, do Maranhão, cantou essa belíssima música que você acabou de ouvir aqui dentro da nossa programação, tá certo?
Hoje o meu amigo Leomar Gomes está só botando ali, aqui dentro do nosso programa EBD no rádio, só prata da casa, tá certo? Agora há pouco você viu aí, irmão Francisca Abreu, composição aí do meu amigo Leomar e do sua muito digna esposa, tá bom? E agora o Marcos Felipe, ali pertinho de nós, aqui de São Luís Gonzaga, para mostrar que nós temos coisas boas também aqui na nossa região, que não ficamos devendo nada aos cantores do Sul, nada contra os cantores da região Sul, Norte, Centro-Oeste, mas também o Nordeste tem muita coisa boa, tá bom? Especialmente aqui a nossa região. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui com a lição dos nossos adultos na nossa escola dominical, que nesse trimestre estamos estudando o tema do trimestre, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Esse é o tema da lição dos adultos, tá? E o subtema é os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Estamos caminhando para a lição de número 11 também, tá certo? E nessa lição de número 11, o tema dela é a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Esse é o tema da lição do próximo domingo na classe dos adultos, tá? A nossa verdade prática diz: Deus abate e exalta a quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-los. Se exaltados, a glória continua sendo toda para Ele. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, nesta lição desse próximo domingo, nós vamos observar aí o plano de Amã, tá certo? O plano de Amã contra Mardoqueu, tá certo? E o professor deve focar nessa análise dos conceitos de humilhação, honra, que é mais do que um simples relato, né? Um simples relato de rivalidade e conspiração. Não é, vai muito além disto. E ao refletirmos sobre este enredo, o nosso objetivo, com certeza, do autor, é analisar como a justiça e a providência divina se manifestam através das reviravoltas da história, mostrando para nós que os planos humanos podem ser frustrados diante do propósito de Deus, né? E quero trabalhar com você nesse momento aqui, fazendo algumas definições de alguns termos que aparecem na lição, como, por exemplo, o termo humilhação. Tá certo? É importante que o professor deixe esse termo, o autor sugere aqui, né, essas definições do termo humilhação e termo honra, tá? Para que os nossos alunos entendam qual foi a vergonha que o adversário passou, tá certo? Tentando humilhar o povo de Deus, tentando achacar, tentando acabar o povo de Deus, mas pela graça de Deus, através de seus planos, frustrou tudo isso e exaltou, né? E exaltou o seu povo. Então, o dicionário Rawls vai dizer que humilhação é a ação de alguém que rebaixa, que diminui o valor de outra pessoa ou coisa. Ou seja, um rebaixamento moral que afronta a diminuição, a ação em que uma pessoa é diminuída. E a Bíblia tem vários versículos que mencionam a humilhação, como por exemplo, em Mateus 23, versos 11 ao verso 12, vai dizer: pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Ainda a Bíblia traz 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 ao 7, vai dizer: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que vos exalte a seu tempo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, tá certo? E a Bíblia também sugere que as pessoas não devem humilhar os outros, ou devem humilhar os outros, tá certo? E a palavra honra, o verbo honrar, tá certo? Segundo também aqui o nosso dicionário, ele vai dizer que honrar significa princípio de conduta de quem é virtuoso, qualidade considerada virtuosa, virtude, posição de destaque em relação às demais, né? Como substantivo, a palavra honra na Bíblia significa também estima, grande valor, significa respeito. Honrar alguém, queridos irmãos, queridas irmãs, é nada mais, nada menos do que valorizar, dar valor, dar importância a essa pessoa. E a Bíblia, como sempre, a Bíblia, que é o livro sagrado, o livro santo, ela nos exorta a expressar
honra e estima por certas pessoas, como, por exemplo, nossos pais, os idosos, as autoridades, né? Em Romanos, capítulo 13, versículo 1, Pedro nos diz, isso mesmo, diz o seguinte para nós: honrai a todos, amai a fraternidade e temei a Deus, né? E isso deixa claro que nós devemos estar honrando, sobretudo honrando as mulheres de Deus, os homens de Deus, honrando aqueles que procuram estar e fazer a vontade de Deus. Queridos, nós vemos claramente nessa história que estamos trabalhando durante esse trimestre, a trajetória do povo de Deus, esse plano arquitetado pelo adversário das nossas almas para aniquilar o povo de Deus ou tentar aniquilar o povo de Deus. Nós vemos que ao longo da história, o povo do Senhor, o povo escolhido, o povo santo, o povo que foi chamado para viver os planos de Deus, tentar, de todas as formas, o inimigo vem tentando aniquilar este povo, porque através desse povo foi que raiou para mim, raiou para você o Salvador, né? Nós vemos que desde a história, desde a parteira lá do Egito, que o inimigo vem tentando calar, tentando aniquilar. E não é diferente hoje, por exemplo, não é diferente hoje. Nós vemos claramente a guerra que está aí em Israel, tá certo? Onde o objetivo do Hamas, desse povo que não estão, que são contra Deus, é eliminar Israel da face da terra, eliminar o povo de Deus. Da mesma forma, esses planos malignos, ele continua ainda hoje atuando e operando para nos destruir a mim, destruir a você, tá certo? Mas nós somos esse povo que vem durante toda a história, em meio a toda a perseguição. E o povo de Deus tem superado, tem vivido tudo isso e tem chegado até aqui. E com certeza chegaremos ao nosso destino final, que é a pátria celestial. Portanto, a providência divina na história, nós vemos claramente Deus trabalhando isso para que o seu povo continue. E nesse caso aqui, do que vamos refletir sobre Esther, capítulo 6, né, versículo 1 ao 14, nós vemos claramente aqui o plano de Deus, tá certo? Quando tudo começou ali, dando a insônia ao rei, que era um sinal de que a providência divina tinha um plano maior. Este era o momento decisivo da história. O monarca que governava, sabe quanto tempo ele governava? Ele governava ali 127 províncias, me parece, que estavam sob o domínio do rei. E aí Deus, apesar de ter sido alcançado todos os prazeres imagináveis, os banquetes, entretenimento e muito além, mas aí Deus traz essa insônia para ele, para que o povo de Deus possa ter sido livrado através desse grande livramento que foi dado a esse homem, tá certo? Porque nós podemos observar, queridos irmãos, que todos esses acontecimentos, Deus está no controle de tudo isso. Deus está no controle, Deus não dorme. O homem pode dormir, o homem pode ser vacilante, mas Deus não, porque Deus sempre honra os seus servos. E Mardoqueu foi um servo de Deus ali usado para que estes planos fossem frustrados, né? E ele sempre honra, pode ter certeza disso. Se você está no centro da vontade de Deus, pode levantar os amãs da vida para tentar derribar você, pode levantar os amãs dos séculos para tentar derribar você e não vai conseguir. Por quê? Porque Deus sempre vai honrar. Deus sempre vai levantar alguém na história para trabalhar em seu favor, para trabalhar em meu favor. Então, Amã não conseguiu ter a felicidade que ele queria ter, não conseguiu ter a glória que ele queria ter. Pelo contrário, foi humilhado, foi derribado com a cara no chão, porque Deus é o Deus, repito nesta manhã, que honra os seus servos. Por isso, parafraseando e tendo esse contexto, eu quero dizer para você que, embora as lutas que você esteja passando, não permita ser envergonhado, mas sempre busque honrar a Deus, na certeza de que se nós mantermos-nos fiéis aos princípios que Ele estabeleceu para nós, com certeza também Ele se manterá
fiéis ao princípio que ele estabeleceu, tá bom? Então aqui, querido irmão, é só uma sinopse do conteúdo que vamos estudar no próximo domingo, tá certo? E concluímos essa sinopse aqui, dizendo que esta lição sobre a história de Amã e Mardokai é evidente que a narrativa não é apenas uma crônica de traição e justiça, mas um poderoso testemunho da soberania de Deus sobre os planos humanos. Amã, com seu orgulho e ambição destemidos, arquitetou um plano para humilhar Mardokai e aniquilar o povo judeu. Mas, no entanto, Deus, que observa e dirige os eventos conforme a sua vontade, transformou a trama de Amã em um cenário de humilhação para que ele tivesse a exaltação para Mardokai. Então, essa aqui é apenas a sinopse do conteúdo do próximo domingo, e fica aqui a provocação, tá certo? A provocação para que você vá na escola dominical e se inteire deste conteúdo que vamos estar estudando. Nas congregações que nós trabalhamos, acredito que o meu amigo Leomar também, é 1 hora a aula. Então tem 1 hora a aula para que o professor fale sobre este conteúdo que eu apresentei aqui para você, tá certo? Na nossa escola bíblica dominical no próximo domingo. Então finalizo aqui essa nossa reflexão dizendo: vai EBD no próximo domingo e seja ricamente abençoado. A vinheta da agenda. A vinheta da agenda. A vinheta da agenda. A oração, ela é essencial ao preparo do cristão para a vida inteira. A questão da cruzada é essencial. O inferno, o diabo, o Satanás, não quer jamais que uma pessoa se converta a Cristo, aceite a Cristo. Muito bem, você viu aí a nossa vinheta da nossa segunda conferência de Escola Bíblica Dominical. Ainda há tempo. Alô, você professor da Escola Dominical. Alô, você superintendente. Alô, você coordenador. É bem aqui, pertinho de nós, em Coroatá, tá certo? E nós temos aí estamos uma campanha para que nós tenhamos um ônibus, tá certo? Para conduzir os irmãos. E se nós lotarmos, fizemos a lotação, nós daremos um jeito de livrar as passagens dos nossos professores, tá certo? Desse grande evento. Então ainda há tempo, a inscrição encerra agora dia 23, portanto há um prazo para se inscrever. E se você não tem ainda esse link para inscrição, irmão Ribamar, pastor Ribamar, aqui na minha congregação não ouvi falar sobre essa conferência e eu quero ir, entre em contato comigo que eu lhe envio o link e você faz a sua inscrição, tá bom? Vai ser 2 dias, um dia de aprendizado, e eu tenho certeza que você sairá de lá diferente da forma que você foi e passará a olhar a Escola Bíblica Dominical com mais importância, com mais valor que ela lhe é devida, tá bom? Então ainda há tempo, tá certo? Para você que ainda não fez sua inscrição, a inscrição é até o dia
23, tá certo? E com certeza nós seremos ricamente abençoados. O horário que nós iremos sair daqui, muitas pessoas nos perguntando, o horário, vamos sair daqui na sexta-feira à tarde, a partir das 14 horas, concentração aqui no Templo Central, para sairmos às 16 horas, tá certo? Às 15 horas, perdão. E aí ficaremos lá, dormiremos na sexta, ficaremos sábado o dia todo, e sábado às 5 horas, creio que o evento se encerra por volta às 5 horas, nós sairemos de volta e estaremos em Bacabal novamente. Então vamos lá, professor, vamos lá, coordenador, vamos lá, você que é aluno da EBD, que quer ir, pastor Ribamar, eu quero ir para esse evento, pois você pode ir também, faça sua inscrição, tá certo? Vamos estar lançando, já está no grupo de superintendentes, coordenadores, o link, bem como também a relação nominal dos meus irmãos que pretenderão ir a este evento. Eu tenho que dizer uma coisa, irmão. Não perde a instrução que lhe é dada, ninguém perde nada buscando conhecimento. Isso ninguém vai tirar de você, tá certo? Esse é uma riqueza, o conhecimento é uma riqueza preciosíssima que você adquirirá e que lhe servirá para toda a vida. E ninguém, mas ninguém mesmo, tirará isso de você. Então vamos lá nessa nossa segunda conferência de Escola Bíblica Dominical. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção de Deus, tá bom? Meu amado irmão, não tenho mais tempo. Hoje, terça-feira, é a nossa tarde de poder também aqui no Templo Central. E hoje, terça-feira, é o pontapé inicial. Se bem que algumas congregações já deram pontapé no domingo, não foi, Leomar? Leomar, Gomigome. No domingo, lá na Esperança, a escola dominical foi transferida para as ruas, né? E tiveram nas ruas ali, no bairro da Esperança, já impactando com a nossa cruzada Bacabal para Cristo. E hoje as demais congregações, me parece também que o São Lucas também começou ontem à tarde, e as demais congregações iniciarão hoje a vinheta da nossa cruzada aí, Leomar, e finalizo com ela. Muito bem, você viu a vinheta, começa hoje, dia 10, não é isso, Leomar? Hoje é 10, dia 10, começa o dia 10, 11, 12 e 13 e 14, é a nossa grande cruzada, vai ser uma bênção de Deus, tá bom? Querido irmão e querida irmã, não há tempo para mais nada, pedindo apenas que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo repouse sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre sua vida, hoje e sempre. Amém.